Olá, eu sou o Juan e eu faço parte do grupo que organizou a pesquisa sobre dividir e conquistar. Esse grupo, que consiste de 4 integrantes, sendo Matheus Siede, Guilherme Becker, Bruno Pilger e eu, Juan Paulo Frick. Esse trabalho vai tentar mostrar as vantagens e desvantagens de usar o dividir e conquistar como método de ordenação de vetores. E para isso eu vou tentar comparar esses métodos de ordenação baseados em dividir e conquistar com outros métodos que são mais comuns ou mais fáceis de serem aplicados. Bom, então para dar um contexto para isso que a gente está tentando explicar nesse trabalho, a gente precisa falar um pouco da história do custo de cada componente em um computador. Conforme os anos foram passando, a memória do computador fica cada vez mais barata. E essa é uma tendência que parece continuar pelos próximos anos. Por outro lado, a gente pode analisar que a lei de Moore, que seria basicamente a lei que demonstra quanto vai ser a evolução de cada processador, a gente pode contestar que ela já não está sendo mais seguida à risca. E ficou cada vez mais difícil diminuir a litografia dos processadores. A gente pode analisar que, nos últimos anos, a indústria tem tentado puxar um número maior de núcleos, porém, a frequência tem se mantido muito estável. E, consequentemente, a performance de single core, que seria de um único núcleo, também tem se mantido estável. Por que que isso é um problema? Afinal, mais núcleos querem dizer que o computador vai ser mais rápido, né? Bom, nem sempre, porque existem alguns tipos de processos que não podem ser divididos em múltiplos núcleos. Por exemplo, uma ordenação pode ser necessária para que outro processo aconteça, e essa ordenação talvez não possa ser dividida em vários núcleos, porque um núcleo precisa compartilhar com outro a informação que ele está processando. Então, a gente vai apresentar como uma solução para esse problema os métodos de ordenação englobados em dividir e conquistar. A principal característica desses métodos é a recursividade. Isso significa que o código pode ser executado em menos ciclos do processador. Existem vários algoritmos que cumprem a função de ordenar um vetor, e eles têm suas vantagens e desvantagens. Porém, eles têm um paradigma diferente na sua construção. A gente pode analisar, por exemplo, o Selection Sort. O Selection Sort é um algoritmo que utiliza muito bem a memória de um computador, porque ele utiliza apenas um array. Ele é considerado um dos mais básicos de implementar, porém, ele tem um problema enorme, que é o custo de processamento. Ele tem um processamento de n quadrado, o que significa que não importa o que aconteça, ele sempre vai ter um uso muito alto de processador, mesmo tendo um uso baixo de memória. A sua implementação consiste em comparar cada item do vetor com todos os outros itens. Isso então seria o método mais esse então seria o método mais simples de ordenar um vetor, que poderia ser o primeiro método que alguém pensaria em implementar num código de forma espontânea. O insertion sort é outro tipo de algoritmo que também não é denominado como dividir e conquistar. Mas ele também é um algoritmo muito simples de ser implementado. Ele tem um uso. Ele pode ser usado de forma eficiente para pequenos valores ou vetores reduzidos, porém, assim que você começa a colocar trabalhos mais pesados nesse algoritmo, ele fica tão lento quanto o algoritmo anterior apresentado. O Merge Sort, então, é o primeiro algoritmo que a gente está discutindo aqui, que realmente é um algoritmo de dividir e conquistar. O Merge Sort pode ser considerado um dos algoritmos mais sólidos, porque ele mantém o mesmo nível de performance independente de qual for a complexidade do problema que for colocado dentro dele. Infelizmente, o Merge Sort tem um problema, que é o alto consumo de memória comparado com as soluções anteriores. Porém, com certeza compensa pelo nível muito alto de eficiência que ele tem, independente de qual for o trabalho que ele estiver executando. O Merge Sort funciona basicamente separando um vetor em dois e depois separando esse vetor em mais duas partes
e assim por diante, até a gente ficar com vários vetores de um índice apenas. Esses vetores, então, serão unidos, ou seja, daí que vem a palavra merge, que seria unidos, né? E então ele é unido de forma organizada, tornando esse processo muito mais eficiente do que comparar cada um dos números com todos os outros números do vetor. O quicksort, do mesmo jeito que o merge sort, também é um algoritmo de divisão e conquista. Porém, ele trabalha, digamos que ao contrário. A parte mais complexa do algoritmo acontece primeiro e depois é a parte mais fácil, que seria a recursão. É selecionado basicamente um ponto pivô, então são ordenados de forma sequencial todos os números menores e maiores que esse ponto pivô. Então isso é feito novamente até a gente conseguir apenas até a gente conseguir novamente o mesmo resultado, que seria um vetor organizado ou um vetor com apenas um índice. O quicksort tem uma vantagem muito grande no merge sort, que é o quicksort consegue ser utilizado com muito menos memória utilizando o método quicksort in place. Esse é um método que utiliza apenas o mesmo vetor que seria o vetor inicial, criando assim então um método que é ao mesmo tempo bastante eficiente e muito econômico na memória do computador. A desvantagem do quicksort em relação ao merge sort é que em alguns casos, que seriam o pior dos casos possíveis, ele ainda tem uma função de n elevado a 2, que seria n ao quadrado, o que deixa ele tão lento quanto o selection sort. Porém, é apenas no pior dos casos. Se o caso for médio ou ideal, ele continua tendo n logaritmo de n, que é um dos melhores casos possíveis para ordenação. Então, é uma questão de balanceamento. Se você pode utilizar mais memória, você preferencialmente utilizaria o merge sort, porque ele tem uma constância muito maior. E principalmente se você souber que o seu código vai utilizar números muito randômicos. Ou seja, ele não vai vir de uma forma ideal para o seu quicksort não sofrer tanto. Vou passar então para a demonstração do código, começando com o merge sort. Beleza? Começando com o merge sort, que no caso é o código que eu implementei. Basicamente, o código do merge sort eu peguei ele do canal Coding with John. E eu vou explicar aqui como ele funciona. Primeiramente, a gente vai iniciar um vetor com 10 posições e então vai colocar um número randomizado dentro de cada uma dessas posições. Aqui eu defini uma barreira de 10 para simplificar um pouco a visualização. Aqui então o sistema vai simplesmente dar um print nos números que foram escolhidos e ele vai executar aqui o merge sort nesses próprios números que foram escolhidos. Ele vai receber um array de inteiros, nesse caso, mas ele pode ser usado também para uma seleção alfabética, por exemplo. Então, ele vai definir que se o tamanho do array for menor que 2, ou seja, se o tamanho do array for 1, ele já está organizado, porque tem apenas um índice. Caso isso não aconteça, ele vai então seguir dividindo o array em duas metades. Basicamente, o Java, como isso aqui é um número inteiro, ele vai automaticamente arredondar esse número. Cada metade desse um array vai ser dividido novamente entre left e right. E então, esse array left e right vai receber os números da esquerda e da direita. Então, é aplicado novamente o merge sort dentro do left e right array. E então, depois que esse array tiver apenas uma unidade, vai ser utilizado o merge, que então vai juntar esse array novamente em um array, dessa vez já organizado. Basicamente, o que esse código está dizendo é que enquanto o i for menor que o lado esquerdo e o j for menor que o lado direito, esse código precisa continuar rodando para poder ordenar o vetor.
Então, caso o ponto do lado esquerdo seja menor ou igual ao ponto do lado direito, então esse ponto vai ser colocado no array principal. Caso contrário, então o ponto da direita vai ser colocado. Então, isso é repetido, e o k vai ser adicionado para pular uma posição no array principal. Então, se o k estava na posição 0, quando for adicionado esse número, ele vai para a posição 1. Então, vai ser adicionado o próximo número. Dessa forma, a gente vai unir os dois vetores e, de forma muito simples, vai organizar eles. Eu vou, então, executar o código aqui. Então, a gente pode ver que ele selecionou esses números randômicos de 0 a 9 e organizou de forma correta. Eu poderia também mostrar aqui, dentro do merge, a gente pode ver aqui basicamente qual é a lógica que está sendo utilizada para formar esse array. E a gente pode aumentar o tamanho dessa bound para, por exemplo, 100 e executar vetores mais complexos. E ele vai continuar sendo extremamente rápido. Agora, para a demonstração do Quicksort, não fui eu quem implementei o código, e sim o Matheus. Então eu vou ter que demonstrar com os prints que ele me mandou. A gente pode ver aqui o main, e ele define então esse vetor. Esse vetor vai ser o vetor que a gente vai tentar ordenar. Mas basicamente o que esse código está tentando fazer é pegar esse vetor e dividir em 3 partes, escolhendo um pivô, que vai ser basicamente o número que vai dividir esse vetor em 2 vetores diferentes, ou seja, vai escolher um número e então vai comparar com esse número qual número é menor ou maior que ele. Então, vai repetir isso novamente nesses 2 subvetores que foram formados e novamente nesses 4 subvetores e novamente nos 8, até que tenha se formado suficientemente um vetor ordenado. O resultado de rodar esse código com esse vetor específico é este aqui. Como a gente pode ver, ele conseguiu ordenar esse vetor, que é relativamente grande, de uma forma bem sucedida. Basicamente, para concluir tudo isso que foi dito e mostrado nesse vídeo. Os métodos de dividir e conquistar parecem ser muito otimizados para máquinas dos dias atuais. O que significa isso que eu disse? Significa que as máquinas atualmente estão tendo mais memória do que processamento disponível. E também estão tendo que calcular problemas mais difíceis e mais complexos. Então, em muitos casos, um algoritmo que utiliza mais memória e menos processamento é muito bom. Por exemplo, um data center pode não estar tão preocupado em utilizar mais memória como ele está preocupado em demorar mais tempo para executar uma tarefa e também consumir mais energia para executar essa tarefa. Isso também impede que trabalhos que sejam críticos em questão de tempo não demorem por causa de algoritmos mais lentos. Em algumas áreas, o tempo de execução dos algoritmos é muito mais importante que o consumo de memória do mesmo. Então, o Quicksort e o MergeSort trazem muitos benefícios para esse tipo de área. Por outro lado, microcomputadores, arduinos ou sistemas com muito baixa memória podem não se beneficiar, porque talvez esses algoritmos nem sejam capazes de rodar na memória desses sistemas.